Seja muito bem-vindo ao nosso momento da palavra de Deus. Como é bom estar com você, como é bom compartilhar a palavra do Senhor, como é bom saber que o Senhor mais uma vez manifestou, revelou, colocou sobre nós as suas misericórdias. Estamos aqui sob a graça do Senhor para a glória do Senhor. É bom saber que você está aí comigo. E se você está aí, certamente Deus tem uma palavra para o seu coração. E desejo muito que você esteja bem com Jesus. Separei hoje para a gente ter essa breve conversa, Colossenses capítulo 2, versículos 13, 14 e 15. Está escrito: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que o Espírito Santo nos conduza nesta breve meditação. Todos nós sabemos que há um propósito para todas as coisas, para a nossa vida, há um propósito do Senhor sobre a história. Algumas pessoas se negam a crer que há uma eternidade. Outras já creem. Outras creem que há uma eternidade, mas que Deus é bonzinho e ele vai salvar a todo mundo. No entanto, crendo ou não, há uma eternidade, há dois destinos e há salvação só para aqueles que estão em Jesus. Aqui escrevendo a igreja dos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma defesa da divindade de Jesus, da supremacia, quer dizer, da grandeza suprema, única, com mediação, como Deus Filho, como salvação, o único meio é Jesus. Ele aponta para a ação de Jesus como Criador, ele aponta para a ação de Jesus como divino, e agora ele mostra o efeito do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ele se dirige aos Colossenses, dizendo: E a vós outros que estáveis mortos. O que ele está dizendo aqui é justamente que sem Jesus, antes da conversão, todos estão mortos, até mesmo aquele que acabou de nascer. Sem Jesus, ele está morto. E estar morto aqui significa estar fora de Deus, distante de Deus, ser alheio a Deus. Aí você pode perguntar, como assim? E é só lembrar que à medida que nós vamos crescendo, a nossa natureza vai se revelando contrária à palavra de Deus. Mas ele disse que há um perdão, e este perdão está na cruz de Cristo. E eu quero destacar o versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Aqui, possivelmente, ele está apontando para a, a, o que a lei de Deus faz. A lei de Deus, ela não é má, ela é boa. A lei é boa, só que ela confronta o nosso pecado. A lei é como o radar. Não importa quem passa, mas se passar acima da velocidade, registra-se como quebra da lei, como pecador, como culpado. Se vai emitir a nota ou não, a pena ou não, são outros, é outra coisa. Mas, na verdade, a lei ela está para apontar. Fez isso, tá certo. Não fez isso,
está errado. Então, a lei é o parâmetro, e eu a comparo ao radar. Em que ele vai dizer que estava tendo cancelado o escrito de dívida. Por quê? Porque a lei aponta e nos mostra como devedores, como imorais, como pecadores, como afastados de Deus, e ela aponta todos os nossos erros, todas as nossas falhas. E Jesus é suficiente, então, para apagar essa dívida. Ele veio, ele na cruz do Calvário, ele recebeu a ira de Deus que seria para mim. Agora, isso acontece com todos? Só com todos que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, todo que nele crê. Então é necessário crer, e crer significa submeter-se. E vai dizer mais que esse sacrifício de Cristo foi maravilhosamente perfeito, que ele o fez, Deus o fez, né, levando com que as pessoas levassem Cristo publicamente, e na cruz Jesus derrotou todas as forças do mal que também se utilizavam da própria lei para acusação dos filhos de Deus. E ali Jesus triunfou sobre todos os inimigos de Deus e nos fez também triunfantes. Esta é a grande bênção. Então, sendo assim, os pecados que eu cometo, eles não são mais contados para a condenação se eu estou em Jesus. Ah, mas então eu posso pecar à vontade, mas se eu estou em Jesus, eu não quererei pecar. Eu não sentirei prazer no pecado. Pelo contrário, eu morri para o pecado com Cristo na cruz. Olha só que grande notícia. Mas para que você experimente disso, você precisa também estar em Jesus. Jesus morreu na cruz. Todo aquele que nele crê não perece. Todo aquele que nele crê já não tem mais a dívida, porque a dívida daquele que crê em Jesus foi cobrado na cruz. Ah, mas eu creio em Jesus, só que eu também creio em mais alguma coisa. Não, não pode. É só em Jesus. O apóstolo Pedro deixou isso muito claro, entre tantos outros textos que nós temos aqui, o próprio Paulo dizendo a Timóteo que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O Pedro, diante das autoridades do Sinédrio, Atos capítulo 4, versículo 12, disse: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus, tá bom? Se você quer fazer parte da família que recebeu a libertação da culpa, da condenação, você precisa crer em Jesus e estar em Jesus. Faça isso agora e você experimentará uma nova vida, leve, tranquila e que ama obedecer a Deus. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Que o seu dia seja feliz com o Senhor. Querendo o Senhor, amanhã estaremos aqui novamente. Um grande abraço e até lá.